Agora nós vamos fazer o sexto exercício da lista de exercício. Deixa eu ler ele aqui. Antônio estava remando em um lago à noite quando o barco encalhou. Para pedir socorro, disparou um foguete sinalizador que descreveu um arco parabólico indo cair na água 200 metros adiante. Então foi o que eu desenhei aqui. Aqui seria a posição de Antônio, em que x é igual a 0. E essa posição é a posição em que ele disparou o foguete sinalizador, que descreveu uma trajetória parabólica e caiu a 200 metros do barco, correto? Então vamos ler mais o exercício. A 20 metros do barco, o foguete já tinha alcançado a altura de 60 metros. Se o foguete atingir a altura de 122 metros, ele poderá ser visto por um barco que está por perto. Se a altura for de 146, ele também poderá ser visto da margem do lago pelos pescadores. No caso de foguete atingir a altura de 180 metros ou mais, poderá ser visto por uma guarnição de bombeiros postada a 3 km do lago. Neste caso, e de acordo com esses dados, pode-se afirmar. Aí nós temos algumas alternativas. Então, o que você tem que fazer aqui? Essa trajetória parabólica que descreve o foguete sinalizador é dada por uma equação de segundo grau, não é? Que tem a fórmula geral, ax² mais bx mais c igual a 0. Olhando aqui, eu sei que quando x é igual a 0, eu substituo nesta fórmula geral da equação de segundo grau. Eu vou saber que o c vai ser 0, dessa minha fórmula aqui, correto? E para o x igual a 200, vai ficar da seguinte fórmula. Eu substituo 200 aqui nessa fórmula geral, sabendo que c é 0. Vai ficar da seguinte fórmula. A multiplicado por 200 elevado a 2, mais b multiplicado por 200, mais c, que é 0, que vai ser igual a 0, tá? Agora, lendo lá no exercício, ele fala assim, a 20 metros do barco, ou seja, mais ou menos aqui, a 20 metros do barco, o foguete já tinha alcançado 60 metros, ou seja, ele nos deu essa distância aqui de 20 metros e também nos deu a altura. O que significa essa distância de 20 metros? Significa o ponto x igual a 20. E essa altura aqui de 60 metros significa que a igualdade dessa equação de segundo grau vai ser igual a 60. Então foi isso que eu escrevi aqui embaixo. 20 metros, então o x aqui vai ser igual a 20 e a minha equação de segundo grau vai ser igual a 60. Então, onde tem x eu substituí por 20, o c é 0, igualei a 60, que vai ser a equação neste ponto aqui, correto? Então, nós vamos chegar a 20 elevado a 2 é 400A, mais 20b é igual a 60. Da primeira relação do x igual a 200, nós temos essa equação de segundo grau aqui. Desta segunda relação aqui, do 20 metros e do 60 de altura, nós temos essa outra relação aqui. Então, com isso, nós formamos um sistema com as incógnitas a e b, que eu represento aqui abaixo. Para resolver esse sistema aqui, eu decidi multiplicar toda essa segunda equação por menos 10 e somar com a de cima. Então, vai ficar menos 4.000, menos 200, menos 600. Aí eu somo aqui em cima. Como aqui vai ficar menos 200b, aí eu vou cortar com esse e vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 40.000a menos 4.000a. Então, vai me sobrar 36.000a, que vai ser igual a menos 600, correto? Isolando o a aqui, eu vou chegar que a é menos 1 sobre 60. Pegando este a aqui, menos 1 sobre 60, e substituindo em qualquer uma dessas duas equações, eu consigo achar o valor de b, que vai ser igual a 10 terços, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho, só para você ver como que faz, ó. Vai ser 400, que multiplica menos 1 sobre 60, menos 1 sobre 60, mais 20b, igual a 60.
eu coloco todo mundo com um MMC de 60. Então, vai ficar menos 400 menos 60 vezes 20, 60 vezes 2, 120, dá 1.200. 1.200B. 60 vezes 60 é 3.600. Aí eu corto o 60, que vai estar no denominador, que vai ser igual de todo mundo, vai me sobrar isso daqui. Aí, isolando o B, vai ficar menos 1.200B, vai ser igual a menos 400 mais 3.600. O menos 400 vai passar para lá mais, então vai ficar 4.000. Fazendo as devidas simplificações aqui, o B vai ser o 10 terços, tá? Então, nós achamos essa equação aqui, ó, substituindo o A pelo menos 1 sobre 60, o C, que é 0, que nós descobrimos lá em cima, e o B por 10 terços. Aí, o que a gente faz? Qual é a altura máxima que o sinalizador atingiu para nós conseguirmos ver qual é a alternativa correta? A altura máxima é esse Y aqui, é esse ponto. Esse ponto é o quê? É o ponto máximo dessa minha equação parabólica. E como que eu acho o máximo de uma função? É o y do vértice. E qual é a fórmula do y do vértice? É menos delta sobre 4a. Menos delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, então só vai ser o b ao quadrado, porque o c é 0, então vai ser 10 terços elevado a 2. Tudo isso é dividido por 4 vezes a. O a é menos 1 sobre 60. E temos esse menos aqui. Fazendo essas contas aqui, ó, vamos achar menos 100 sobre 9 dividido por menos 1 sobre 15avos. Divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 15 sobre 1. Como aqui é menos e é menos, eu simplifico, tudo fica mais, tá? Fazendo isso, nós vamos chegar que o y do vértice é 166,66. Ou seja, a minha resposta da questão vai ser a letra C, que é, deixa eu ler aqui, que tanto o barco como os pescadores viram o sinal, correto? Então, é a letra C.